Filho e do Espírito Santo. Amém. Normalmente quando a gente celebra um aniversário é motivo de alegria e de festejar algo bom, mas hoje celebramos um aniversário triste e inclusive tristíssimo. São os 50 anos de entrada em vigor da Missa Nova. 69, 2019, são justo os 50 anos. Então, acho que é importante relembrarmos as razões pelas quais nós, a seguir, prelados e sacerdotes eminentes, pois rejeitamos aquela reforma da missa, porque obviamente não é uma decisão que se pode tomar porque sim, porque eu gosto assim, porque não gosto deste jeito. Deve de ser e tem de ser uma decisão, pois, fundamentada em doutrina, não apenas por sentimentos ou gostos, não é porque vê-se mais bonito. Eu gosto, não são razões, obviamente, à altura da decisão que se deve tomar na altura e que se tem de manter, como veremos hoje mais do que nunca. Então, obviamente, nós todos que estamos cá, pois sabemos porquê, espero, quando menos, mas não faz mal, pois, refrescar um pouco essas verdades e evitar, porque é evidente que no tempo de um sermão, pois não se pode dizer todo, para falar horas sobre estes temas, mas refrescar e dar a vontade de reler os livros que se calhar têm lido há muitos anos, para ser capazes também, porque a vantagem que hoje em dia as pessoas estão a ver os abusos, estão a ver as consequências daquilo, e é mais fácil do que há 50 anos persuadir as pessoas, porque estão a ver os frutos, que são maus, obviamente, como veremos depois. Para compreender bem o problema da Missa Nova e porquê essa rejeição da nossa parte, achei importante fazer algumas considerações prévias a falar propriamente da Missa Nova. Primeiro, dar de novo a definição do que é a missa, de que estamos a falar. Sempre temos de voltar para as definições antes de falarmos, para estarmos seguros de falar da mesma coisa. Então, a missa, segundo o dogma católico, definido no Concílio de Trento, a seção 22, a missa é a renovação incruenta do sacrifício da cruz. Ou seja, mesmo o sacrifício, mas renovado, reactualizado sacramentalmente. Por isso, incruento, sem derramamento de sangue. Sim? E então, temos um único sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, sim, na cruz, mas que está a ser reactualizado, ou seja, actuado de novo através do sacramento. Então, esse mistério da Santa Missa é uma coisa que não deixa de ser um mistério, que é ao mesmo tempo um único sacrifício. Nosso Senhor Jesus Cristo não morre mais fisicamente, como é óbvio, mas ao mesmo tempo cada missa é um verdadeiro sacrifício em que se apresenta novamente a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo ante o Pai para aplacar a sua justiça. Então, primeiro isto. Ora, Nosso Senhor Jesus Cristo, quando fala da sua crucificação, do seu sacrifício no Calvário, chama isto de a minha hora. É uma expressão que volta regularmente na boca de Jesus. Ele fala de a minha hora. E está à espera, a sua vida toda está ordenada a este momento. De tal maneira que o centro da vida, o ápice antes da vida de Nosso Senhor, é justamente a sua crucificação e morte na cruz. Logo, se a missa é a mesma coisa que o Calvário e que a Igreja é a continuação de Nosso Senhor Jesus Cristo, o seu corpo místico, pois é lógico que a missa também seja o ápice da missão e do culto da Igreja. E quando o Senhor disse para os apóstolos, faça isto na minha memória, dá o coração, o que é realmente o centro, o ápice da vida da Igreja, que é a Santa Missa. Então, não estou a falar de algo periférico, de um pormenor, estou a falar do que faz mesmo a vida da Igreja, o centro, a coisa mais importante, o tesouro que a Igreja tem, que é o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, renovado, reactualizado nos altares católicos. Outra consideração prévia é que o rito tradicional ficou elaborado à volta do núcleo
de origem certamente apostólico, quando digo certamente não é por acaso, é mesmo assim, apostólico, com toda certeza, praticamente igual, tal e qual estava já no século IV. Ou seja, que apenas a Igreja saiu das perseguições e teve a liberdade física, digamos, de desenvolver o seu culto, os papas, especialmente São Gregório Magno, tiveram o cuidado de codificar a missa, de unificar as práticas que, por causa das perseguições, talvez tinha desenvolvido de forma um pouco distinta de uma parte ou outra, por falta de comunicação também. Mas uma vez que a Igreja teve essa possibilidade de se organizar, uma das primeiras coisas que fez é de organizar o seu culto. E então, por exemplo, a sucessão de textos que nós lemos durante as missas, que são sempre a mesma coisa, ao contrário do que aconteceu na Missa Nova, pois sempre os mesmos textos, são os mesmos desde a época de São Gregório Magno. Ou seja, que nós estamos a falar a semana passada, estamos a falar praticamente de 16 séculos, há 1600 anos, que a Igreja segue exatamente os mesmos textos. São aqueles textos que alimentaram a fé, a esperança e a caridade de todos os santos que foram canonizados até praticamente hoje. Então, temos de ver que este rito, porque muitas vezes se diz, mas é um rito de 400 anos. Não, é só uma mentira. Esse rito foi codificado e restaurado há 400 anos, é certo, por São Pio V, mas é muito mais antigo. Tem, quando menos, 16 séculos. E antes, não podemos dizer com certeza científica, histórica, porque faltam os documentos, porque por causa das perseguições, é lógico, a Igreja não ia escrever estas coisas, não há documentos do que se passava nas catacumbas. Temos alguns textos da Sagrada Escritura, as Epístolas de São Paulo, por exemplo, que falam em termos bastante gerais das cerimônias, dá para ver que já era algo parecido ao que nós fazemos, mas não temos documentos antes da Igreja poder sair das catacumbas. Sim? Então, quando menos, há documentação que dá fé que há 16 séculos que a missa rezasse basicamente, fundamentalmente, exatamente como nós fazemos hoje. E certamente não foi São Gregório Magno que inventou do nada este rito, senão que aperfeiçoou, codificou algo que era existente antes e que pois já era muito parecido ao que nós fazemos. Porquanto, não é mentira alguma dizer que substancialmente o que nós fazemos é exatamente o que faziam os apóstolos, com alguns ritos que foram acrescentados depois, porque a tradição é justamente isto. Um dado revelado, seja doutrinal, seja no caso litúrgico. Bom, a doutrina não pode evoluir depois da morte dos últimos dos apóstolos, mas a liturgia, a gente vê que historicamente houve pequenas cerimônias que foram acrescentadas, algumas foram purificadas, digamos, ao longo da história da Igreja. Mas é como uma fruta que vai madurando, aturando, não como cambios substanciais. A mesma fruta que cresce, se desenvolve, mas permanece igual em substância. Então, temos que ser bem conscientes que quando a gente opõe missa tradicional e missa nova, nós estamos a falar da mesma coisa. Estamos a falar de uma senhora muito venerável de, quando menos, 1600 anos de idade, comparado com uma mocinha que acaba de cumprir 50 anos. Então, dizer que são as duas formas do mesmo rito é realmente dizer uma piada, não faz sentido nenhum. É como comparar o móvel do IKEA com uma antiguidade de um artista genial de séculos atrás. Obviamente, pois não se pode sequer comparar. Imagine um artista do século XVI que fez os móveis que podemos ver nos palácios, etc. Ficaria bastante ofendido se a gente pusesse ao lado uma cômoda magnífica do IKEA ou do Leroy, não sei, pois obviamente nem sequer se compara. Sim? Ou seja, lá, com muito maior razão, pois não podemos pôr a um lado uma coisa e a outra. Sim? Então, então, temos de ser legitimamente orgulhosos de celebrar a mesma coisa que têm celebrado os santos todos, os sacerdotes, os bispos da Igreja, durante, quando menos, disse, 16 séculos. E os inovadores
deveriam ser muito humildes e ficar muito no seu lugar, simplesmente porque 50 anos contra 2000, pois a gente deveria ter um mínimo de humildade para comparar as coisas. Porque, obviamente, nós estamos a falar da mesma coisa. Mesmo que a missa nova fosse uma coisa boa. Estamos a falar de duas ordens completamente distintas. No século XVI, houve um concílio, o Concílio de Trento, que foi convocado principalmente para responder à suposta reforma protestante, que, na verdade, é uma heresia, não reformou nada, deformou esta igreja, pretendia reformar esta igreja, mas esse concílio foi convocado e então retomou todos os pontos que os protestantes questionavam e pediu, entre outras muitas coisas que foram faladas durante este concílio, pois, obviamente, a reforma protestante não veio assim como um bom dia a ser acordado. Havia um terreno favorável, ou seja, uma certa decadência dentro da igreja. Decadência moral, decadência de ignorância de parte dos clérigos, que não estavam bem informados, por isso os seminários que saem de lá, etc. E também decadência da liturgia. É só uma coisa que seria muito tonto negar. E então, o que o Concílio vai pedir, porque é um trabalho que pede muito tempo, muito trabalho, e que supera o marco das possibilidades de um Concílio, é que o Papa, no caso será São Pio V, revisasse o missal, ou seja, não é uma reforma no sentido de deitar todo fora e fazer outro rito, é revisar para ver que é que realmente é católico, é tradicional, dentro da Santa Igreja e fazer um missal que seja único e obrigatório para toda a Igreja de rito romano. Então, temos este trabalho que foi feito de forma muito séria, sim, por pessoas muito capazes, muito cultas. Estamos no chamado Renascimento e são pessoas que não eram nenhum tolos, são pessoas muito sábias, os cardeais que estão lá, que sabiam imensas coisas e que têm à disposição uma biblioteca enorme, que é a do Vaticano. Então, o trabalho que foi feito é realmente uma coisa muito séria. E foi um trabalho simplesmente de restauro. Uma coisa é ter um palácio que sofreu um pouco do tempo, e a gente vai restaurar isto para que recubra o seu brilho, o seu esplendor de antes. Sim? Outra coisa é deitar fora o palácio e construir um prédio moderno, sim, que é o que fizeram com a missa de Paulo VI. Então, São Pio V, além de publicar este missal, vai publicar uma bula que é muito importante, porque uma bula é um documento papal, que o nome vem do selo, não? Que é em forma de uma bula, justamente. Então, e São Pio V vai como canonizar este missal. Por que canonizar? Porque canon, em grego, significa uma regra, ou seja, algo que faz referência. Sim? Não significa, obviamente, que não se possa nunca mais tocar nisso. Isso seria negar o poder que a Igreja tem sobre a liturgia, assim como houve antes deste missal alguns acrescentos que foram se dando através do tempo. Não é impossível imaginar que um Papa teria de fazer mais uma pequena cerimónia para, como foi feito antes, sim, para reforçar um dogma, para combater alguma heresia. Mas sempre e quando seja fiel à tradição, obviamente. Sim. Então, o Papa o que diz é que todo sacerdote pode celebrar essa missa. Sim. Ninguém, nenhuma autoridade, nem sequer as mais altas da Santa Igreja podem impedir um sacerdote de celebrar esta missão e que todo sacerdote que usa esta missão está com a consciência absolutamente segura de fazer o que a Igreja entende celebrando a Santa Missa. Porquanto, é como essas pedras que marcam o caminho. Há uma referência, a gente está seguro que neste momento de crise o Papa está a pôr uma pedra miliar, sim, para dizer isto que estou a entregar, com certeza, no meio dessa tormenta protestante, e ver que a metade da cristandade foi embora, ou seja, nas garras do cerejas, e o Papa dá uma referência. Este missal, com certeza, é o missal católico.
Sim? E é a coisa mais santa que a igreja está ali bem expressada. Então, realmente um passo muito importante, capital, e bastante único na história da igreja. Quando a gente lê essa bula, parece ser que o Papa São Pio V teve uma visão do que ia acontecer na nossa época, porque realmente nunca houve um documento tão firme, tão solene, para defender um rito da Igreja Católica. Última consideração que faço é uma muito breve menção do que se chama movimento litúrgico, que é um movimento de restauro, um pouco no mesmo espírito do Concílio de Trento, no começo, sim, com pessoas como o Dom Guéranger, um benedictino francês, São Pio X, e que começou com um espírito muito bom, que era justamente de cultivar o verdadeiro espírito litúrgico entre os fiéis, especialmente o clero e os fiéis. Mas esse movimento imediatamente foi como infiltrado por elementos modernistas que usaram deste movimento, a partir do reino de Pio XI, para promover ideias que não eram nada semelhantes às originais. Porquanto temos um movimento, por isso é preciso distinguir, o movimento litúrgico começou bem, terminou mal, sim, terminou na Missa Nova, inclusive, mas o começo não era mal. Então Pio XII, justamente porque houve esta deriva, pois Pio XII teve de escrever uma encíclica justamente para corrigir os defeitos e as más tendências que depois vamos encontrar justamente na Missa Nova. E há muitas coisas que estão presentes na Missa Nova, por exemplo, simplesmente a mesa ou seja, este altar feito em forma de mesa. Pio XII disse explicitamente, poucos anos antes, sim, que era uma coisa sem sentido e que não era o altar católico. Sim? Então condenou o uso de uma simples mesa como o altar, por exemplo. Então, obviamente a missa Nova nos chegou também, por acaso, houve uma preparação anterior dos modernistas que formaram as mentes das pessoas a aceitarem os câmbios paulatinos e que derivariam depois nessa missa nova. Então, depois dessas poucas considerações prévias que achava importantes de fazer, rapidamente relembrar os motivos. Porque nós não podemos, há 50 anos e hoje, e amanhã também, pois não podemos aceitar o novo sordomício, ou seja, a missa chamada de Paulo VI. E ali distinguiria argumentos a priori, ou seja, simplesmente vendo o missal de Paulo VI, sem sequer referir-nos à prática, e depois alguns argumentos a posteriori. Nós estamos 50 anos depois, por quando vamos ter mais elementos ainda para rejeitá-la do que tinham aqueles que fizeram o próprio há 50 anos. Então, o primeiro argumento é o argumento de tradição. A liturgia é essencialmente tradicional, ou seja, que não se pode inventar do nada um rito. Isso é contrário ao que a Igreja fez durante o tempo todo. Nosso Senhor Jesus Cristo é quem instituiu a missa. Então, que existam outros ritos é uma coisa. Outra coisa é inventar um rito. Os apóstolos separaram-se com uma liturgia básica, digamos, se pode dizer, um esquema básico, e depois, dependendo um pouco das regiões, existem outros ritos que são católicos e perfeitamente legítimos, mas não foram inventados, não, são apostólicos. É o desenvolvimento, dependendo um pouco das circunstâncias históricas, de distintos ritos. O mais importante deles é o rito romano, porque é o rito do Papa, o rito de Roma e da maior parte da Igreja Latina, pois, mas é legítimo existirem outros ritos apostólicos. Mas pôr a missa nova como se fosse mais um rito ao lado do rito ambrosiano, o barcarense, etc., é uma estupidez sem nome, sim? Porque não é em absoluto a mesma coisa. Esses ritos todos têm uma história praticamente igual à do rito romano. Sim? Então, obviamente, não se pode inventar de todo uma missa. E essa missa não é uma volta à grande tradição, porque vocês vão
ouvir este argumento na boca dos bispos sacerdotes, que é, nós estamos a celebrar a missa do século XIX e eles estão a recuperar a grande tradição. Esse também é um argumento absolutamente falso e falacioso que é preciso negar absolutamente. O que eles fizeram é derrubar completamente o templo, recuperar algumas pedras de lá, sim? Inclusive algumas que foram rejeitadas da altura pelos construtores, sim? E fizeram uma coisa que não tem nada a ver com o resto, totalmente novo. Sim? Não é porque eu apanhe algumas pedras tiradas de ruínas de cá e de lá que estou a fazer um edifício igual à que estava antes. Isso é uma falácia total. E ninguém tem documentação certa de como é que São Pedro e São Paulo celebravam a missa. Porquanto o único argumento valideiro para dizer que nós celebramos a missa de São Pedro e São Paulo é a tradição. E certamente não estudos de supostos intelectuais num espaço qualquer que é num par de mesas criar um rito do nada. Esse é um argumento que não vale absolutamente nada e que é preciso negar sem complexos nem nada. Eles não são a grande tradição, eles são a grande traição. Isso sim, com certeza. Então, fazer um paralelo entre São Pio V, que fez a sua reforma após o Concílio de Trento, e Paulo VI, que fez a sua reforma após o Concílio Vaticano II, é um sofisma absoluto e total que é preciso negar, simplesmente, porque não vale a pena nem argumentar, é uma estupidez monumental. Isso aqui. Segundo argumento, a priori, é que o rito novo de Paulo VI foi elaborado em base a uma definição falsa e protestante. Ou seja, é que uma definição, quando eu estou a explicar o que estou a fazer, por isso que insisto sempre sobre definir os termos, é para um rito, o que é o plano para uma casa. Sim. Ou seja, qual a minha intenção? Pois vou expressar isto. O arquiteto pois vai fazer o plano e depois constrói a casa conforme ao plano. É lógico. Agora, a definição é tão escandalosa que o próprio Paulo VI, aos poucos meses de publicá-lo, teve de corrigir e cambiar a formulação, porque era mesmo uma definição protestante. Então, houve muitas protestas sobre esse famoso artigo 7. Então, foi modificado. Então, dizendo, então está já tudo bem. Não, porque se um arquiteto faz uma casa sem portas, que é impossível entrar nela, que se constrói a casa conforme aos planos e que depois a gente protesta, mas não tem portas, não consigo entrar na minha casa, não se preocupe, eu vou modificar o plano e estará tudo bem. Não, porque o plano pois, já dirigiu a construção da casa e a casa não vai ser modificada porque eu mudei no papel o que está escrito. O que importa é, concretamente, abrir portas para entrar na casa. E isso não foi feito nunca. Ou seja, que essa missa foi feita num espírito protestante, com uma doutrina protestante, e continua sendo protestante. Isso é a verdade, porque modificaram um texto, mas não a realidade dos ritos. Terceiro este argumento, porque o que isso para Calmel, que é um dominicano francês, que viu isto antes sequer de ser aplicada a missa nova, que o que Paulo VI instituiu não é propriamente um rito novo, mas a revolução permanente na liturgia católica. Essa expressão do Padre Calmel é praticamente profética, porque é o que melhor viu, muito melhor do que qualquer outro, sim, as consequências daquelas rúbricas que deixam muita latitude ao sacerdote para escolher uma coisa mais do que outra, para fazer ou não fazer, para adaptar segundo a comunidade, etc. E então, o que se institui não é propriamente um rito com algo quadrado, algo estabelecido assim, que se tem de fazer desse jeito. Pode-se fazer desse jeito. Por certo, há sacerdotes celebrando tal e qual o missal de Paulo VI. São poucos, mas eles estão a ir em contra da dinâmica própria do rito novo, que é de ser uma coisa evolutiva. Sim. Então, os escândalos não são, os abusos, não são propriamente abusos, são o desenvolvimento normal de um rito que foi criado como algo evolutivo. Então, chorar sobre o leite derramado, porque, mas os abusos, sem questionar os princípios, é também uma coisa totalmente ilógica.
Sim? A missa de Paulo VI é um abuso em si e produz abusos na sua natureza. Sim? Então, não podemos negar esta visão profética do Padre Calmer, que viu imediatamente que aquilo não era um rito, era uma revolução permanente. E a revolução é não é um padre da nossa igreja, em todo caso, que disse isto, mas a revolução é como uma bicicleta, se não caminha, cai. Sim? Então, a revolução tem de avançar para manter-se em pé. E a liturgia nova tem de evoluir para manter-se viva. Quarto argumento, porque o nome, ou seja, Novus Ordo Missae, é equívoco. Ou seja, foi concebido e conscientemente, intencionalmente, pelos seus autores, para ser aceitável tanto pelos protestantes como pelos católicos. Então, evidentemente, não há uma negação explícita de um dogma da fé católica. Sim, porque também não são tolos, pois não vão fazer uma coisa que seja demasiado clara, demasiado evidente. Mas fizeram todas as formas de tal forma que um protestante pode entendê-lo do seu jeito e um católico também pode entendê-lo do seu jeito. Com o qual quem perde é o católico. Porque o protestante já está no erro. Sim. O católico é que muda uma expressão claríssima da doutrina por uma expressão ambígua. E então, nós é que perdemos com isto. E, de facto, é muito claro, quando a gente fala com as pessoas, que a percepção que os católicos têm da natureza da missa muda de tal maneira que, praticamente, os fiéis católicos conciliares são protestantes sem saberlo. E a gente fala com eles e são mesmo protestantes. Só que eles acham que são fantasticamente católicos. Sim? E que nós é que somos, não sei o quê, lefebvrianos, não sei o quê. Mas bispos, sacerdotes e fiéis se tornaram pastores ou fiéis protestantes. É o que são quando falam, quando explicam o que é a missa. A imensa maioria deles expressa-se de um modo que é perfeitamente protestante. E, de facto, quando a gente pergunta às pessoas a fé sobre os dogmas relativos à Santa Missa, é um desastre. Para outras coisas também, mas especialmente no caso da liturgia, pois é um desastre mesmo. A gente pergunta e as pessoas são mesmo protestantes. E mesmo em Portugal, para quem tiver dúvida, porque em Portugal é diferente. Não, mesmo em Portugal a gente fala e há imensas pessoas que acreditam à maneira de um protestante. Sim? Então, não vou explicar tudo, porque é para falar horas, sim? Então, mas todos os dogmas negados pelos protestantes foram voluntariamente apagados ou diminuídos na sua expressão ritual no rito novo. Especialmente todo o que lembrava o sacrifício propiciatório, não apenas eucarístico, mas propiciatório, ou seja, que a missa merece graças para nós, sim? Torna Deus propício para nós. Sim? Todo o que fazia referência à presença real, verdadeira, substancial de Nosso Senhor Jesus Cristo, corpo, sangue, alma, divindade no Santíssimo Sacramento foi também diminuído. Veja, as purificações, as genuflexões, todas as coisas que demonstravam a realidade da presença de Nosso Senhor, quase desapareceu. Sim? A realidade da transubstanciação pelo acto da consagração, também uma referência só. Antes, ou seja, no rito tradicional, o sacerdote consagra, ou seja, pronuncia as palavras da consagração, palavras sacramentais, que ele só pode consagrar, mais ninguém. Sim? Faz a genuflexão para adorar o Santíssimo Sacramento que ele próprio produziu pela virtude do seu sacerdócio, obviamente. Adora Nosso Senhor Jesus Cristo já presente na hóstia. Sim? E depois eleva para os fiéis verem por cima da sua cabeça a hóstia e adorarem. Sim? E depois, de novo, faz a genuflexão. No rito novo, se bem ainda já quase mais ninguém faz genuflexão, mas o que está escrito é o sacerdote pronuncia o relato da instituição da Eucaristia. Já não sabemos se é bem um acto que está a ser presente ou a memória de um acto que foi feito há 2000 anos. Depois eleva a hóstia à vista do povo, sim? E depois do povo adorar, repõe a hóstia no corporal e aí faz a genuflexão. Pode parecer um pormenor, ou seja, bom, pronto, uma reflexão, duas, antes, depois, que muda. Muda enorme. Porquê? O católico acredita que o sacerdote, que é outro Cristo, consagra, pela virtude das palavras da consagração,
que lá produz-se que haja uma pessoa só ou 100 mil na mesma coisa, produz-se a consagração por causa do sacerdócio ministerial do sacerdote e das palavras, a forma do sacramento, e então adora em seguida. Se eu elevo primeiro a hóstia, eu deixo acreditar ou pensar que talvez é a fé dos assistentes que faz a presença real, como dizem os protestantes, que dizem que o significado para os cristãos todos é que isso representa o corpo de Jesus e que é a fé dos presentes que faz que isto, de alguma maneira, é o corpo de Jesus. E já me contaram sacerdotes que tenham colegas que têm dito, porque estavam a substituí-lo na sua paróquia, então eu recebo a missa está antiga, sim, tanto faz, não tenho problema com isto, eu vou de férias, pronto. Então, mas aí estão as hóstias, então, se sobra, podes pôr de novo na caixa. Então, como isso depois? Não, porque está consagrado. Não, mas tanto faz, guardas ali. Esse sacerdote, obviamente, depois de celebrar durante anos e anos a missa nova, não acredita mais na presença real, verdadeira, substancial de Nosso Senhor no sacramento. Ele acha que durante a missa há presença real, de alguma maneira, e depois da missa acabou. Ou seja, não existe mais o Santíssimo Sacramento. E esta história foi-me contada por sacerdotes diocesanos na França, por acaso, que tinham colegas da Missa Nova que podiam substituí-los por causa de férias ou outras coisas. Então a gente vê a celebração da Missa Nova, ou assistir à Missa Nova, é um perigo objetivo para a fé. As pessoas perdem a fé assistindo à Missa Nova. Isso é o que está a acontecer. E a última verdade, a última dogma que está a ser negado, quando menos muito diminuído pela Missa Nova, é a realidade do sacerdócio ministerial e hierárquico. Ou seja, é que o sacerdote não é apenas o presidente da Assembleia. É outro Cristo. Tem um caráter na sua alma que faz que ele, e só ele, e apenas ele, pode realizar a consagração da Eucaristia e a realização do sacrifício da cruz. Então, não vou dar muito mais exemplos para não estender-me mais, mas esses 4 dogmas, que são os principais relativamente ao mistério do Santo Sacrifício, que são negados pelos protestantes, foram voluntariamente eliminados, praticamente, do rito. De tal maneira que um professor de teologia protestante, o pastor Sigvald, disse em 1969, agora na missa renovada, ou seja, Paulo VI, não há nada que possa verdadeiramente perturbar o cristão evangélico. Então, aliás, há outros que diziam, pois agora podemos até pegar no missal da Igreja Católica para usar, para celebrar a nossa ceia protestante, porque já não há nada que atrapalhe. Então, se os católicos querem pretender que é a mesma coisa, que não houve câmbio nenhum e que está tudo bem, pois é só ouvir o que dizem os protestantes, que são protestantes, mas não são idiotas. Ou seja, eles verão muito bem o câmbio. E então que essa missa nova já não é missa nenhuma. Ou seja, pode ser válida por acaso, mas não é uma missa propriamente católica, porque é ambígua justamente. Rapidamente, argumentos a posteriori, pois nós sabemos o abandono massivo do sacerdócio. São quase 150 mil sacerdotes, desde o concílio até agora, que abandonaram o seu sacerdócio. Sempre existiu algum que outro que saiba, bom, pronto, mas nessa proporção, ou seja, é um de cada 4, isso nunca se viu. Por quê? Porque, obviamente, se o sacerdote já não é indispensável, já é só um presidente da Assembleia, é mais um, ou seja, pois quem interessa tem de ser sacerdote. Vão outros, mas eu não quero ser um presidente da Assembleia. Agora, se sou outro Cristo, pois já vale a pena. Na mesma proporção, temos a desaparição, concretamente, das vocações sacerdotais. É mais ou menos um 10% do que existia antes. Ou seja, onde se ordenavam 1000, ficam 100 e menos de 100, habitualmente. O Patriarcado de Lisboa vai ordenar 5 diáconos dentro de pouco. 5 diáconos para o Patriarcado de Lisboa. Ou seja, é todo um curso.
E ainda não estão seguros, por isso, se Deus quiser, vão-se provavelmente ordenar 5. Então, 5 diáconos para o Patriarcado de Lisboa, que são 1 milhão não sei quantos fiéis que estão lá. Então, realmente, a gente vê uma catástrofe autêntica. Depois, temos o abandono massivo da prática religiosa. Lá também, os sacerdotes portugueses, quando às vezes falo com eles, dizem, mas em Portugal estamos muito melhor que em outros países. Sim, é certo. Mas mal de muitos, consuelo de tontos, dizem os vizinhos lá. Ou seja, que mal de muitos é o consolo de tontos. Sim? Ou seja, que não é porque o vizinho é pior, está pior do que eu estou bem. Sim? Nós todos estamos muito mal. E a prática religiosa, pois, decaiu terrivelmente desde a Missa Nova. Isso é uma verdade que ninguém pode negar e que explicar isto por causas sociais, por evolução da sociedade, etc., não é suficiente. Talvez tenha alguma parte de verdade, mas poupar a Missa Nova de qualquer responsabilidade disto é, quando menos, muito leve no raciocínio. Sim. Os abusos e escândalos sem conta, bom, não vou estender-me porque sabem muito bem isto, e a fé dos católicos completamente pervertida. Poucos são que acreditam ainda na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, que a missa seja um sacrifício, etc. etc. Então, hoje, como há 50 anos, temos de rejeitar completamente a Missa Nova e rejeitar toda a ideia de reforma da reforma, de melhorar um rito com o outro, não sei o quê. Quando tenho cancro, não vou ir com uma pessoa com boa saúde para propor de partilharmos o cancro. Tu me das um pouco de carne de sal e eu vou te dar um pouco do meu cancro para enriquecer-nos mutuamente. Pois não. O tipo que tem cancro morrer, trata de curar-se, se pode, se não pode, vai morrer tranquilamente no seu lado, mas a pessoa sã não quer saber nada do cancro do outro, sabe? Que fique com o seu cancro. Eu não vou contagiar-me com o cancro sob pretexto de melhorar um pouco um ao outro. O cancro é que tem de desaparecer. E a Missa Nova, o único destino que tem na Igreja Católica é a sua desaparição completa e total, radical, da Igreja Católica. E nós temos de lutar de todas as maneiras para a volta, não apenas como uma reserva de índios em alguma parte desta cidade, pois onde se permite a alguns de assistirem à missa tradicional, mas a volta universal, total e completa da missa tradicional para todos os católicos que tenham o direito de receber da Igreja um alimento bom, são, seguro, e não apenas alguns privilegiados que estão a comer bem, enquanto os outros estão a morrer de fome. Porque isso é o que está a acontecer. Então, a posição da fraternidade, muito longe de ser uma posição egoísta, é uma posição sumamente generosa. Nós aceitamos, e há 50 anos que dura, e vai durar provavelmente mais, e muito mais, aceitamos de ser considerados como os párias da sociedade, sim, como nem sequer católicos. O bispo de Funchal disse-me, vocês pertencem à Igreja de Cristo, mas à Igreja Católica não. Pois nós temos de aguentar essas coisas, sim? Porque queremos o bem da Igreja toda, não apenas o bem da fraternidade, não apenas o bem de um grupinho qualquer. Sectários são aqueles que justamente estão entre si, assim, estamos com a nossa paróquia, assim que está tudo bem, e os outros, pois não se importa. Pois isso é ser egoísta, isso é ser sectário. Nós é que somos justamente generosos. As aparências estão se criarem contra nós, mas a realidade é esta. A fraternidade quer não apenas um privilégio para alguns, mas o direito de todo fiel católico ter uma missa verdadeiramente católica, não ser envenenado domingo tras domingo na sua própria paróquia, mas receber um bom alimento são da Igreja, como é o seu direito mais estricto. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.